Olá pessoal, eu vou usar esse vídeo, esse arquivo em Excel, para comentar a associação entre algumas contas operacionais do resultado e do balanço. São 3 pequenos exercícios. No primeiro exercício temos uma conta de passivo denominada de pessoal a pagar, seu saldo inicial, o seu saldo final. Vamos supor que estejamos falando aqui com relação a um prazo, pode ser de um ano, por exemplo. Pode ser um trimestre, pode ser um ano. Vamos supor que seja de um ano. Então, no início do ano, esse passivo pessoal a pagar estava em 500 mil. Ao final do mesmo ano, esse saldo caiu para 450 mil. E com relação ao resultado, a demonstração do resultado, temos que a despesa pessoal do período foi de 1.550.000. A pergunta que eu deixo aqui é qual foi o pagamento realizado com o pessoal no mesmo período, no ano. Bom, a lógica é o seguinte: esse passivo pessoal a pagar, ele ocorre sempre que a empresa tem despesas, mas não paga essas despesas na íntegra. Por exemplo, todo final de mês, uma empresa termina o mês devendo ao seu pessoal, que normalmente o pagamento é realizado no início do mês subsequente, ou de forma quinzenal. Ok? Então é bastante comum uma empresa ter um passivo perante seu pessoal. A lógica é a seguinte com relação a esse passivo. Esse passivo aumenta em função das despesas do período. E esse passivo diminui em função dos pagamentos realizados no período. Então nós podemos considerar, por exemplo, que o saldo final desse passivo é igual ao saldo inicial, aumentado das despesas de pessoal do período e diminuído dos pagamentos realizados ao pessoal. Ok? Então, eu preparei aqui uma caixa que resume essa ideia. O saldo final do passivo pessoal a pagar é igual ao saldo inicial, aumentado das despesas de pessoal no período e diminuído do pagamento realizado. Por quê? A partir do momento que a empresa faz o pagamento, esse passivo diminui. Se existem despesas de pessoal, essas despesas fazem com que o passivo aumente. Ok? Então, esse passivo ele é consequência do valor inicial do período, consequência das despesas do período, é consequência também do pagamento realizado. Se nós temos que calcular aqui qual foi o pagamento de pessoal realizado no período, esse pagamento então passa a ser igual ao saldo inicial mais as despesas do período menos o saldo final. Ok? Então, o pagamento de pessoal realizado no período é igual ao saldo inicial mais as despesas referentes ao período menos o saldo final do passivo, o saldo final de pessoal a pagar. Então a empresa terá pago no período, por exemplo, no ano, um valor total de 1.600.000 em despesas de pessoal. Ok? Observe que se a despesa do período é de 1.550.000 e a empresa paga 1.600.000, ela está pagando 50.000 a mais. Esse desembolso a mais de 50.000 terá sido suficiente para reduzir em 50.000 o passivo com o pessoal. Ok? Bom, o segundo caso envolve a relação entre o saldo de uma conta de ativo circulante, mercadorias ou estoque de mercadorias,
E o saldo de uma conta de resultado, a despesa com mercadorias vendidas ou custo com mercadorias vendidas. Despesas com mercadorias vendidas ou custos com mercadorias vendidas podemos tratar como expressões sinônimas. Ok? Bom, de forma similar, nós podemos dizer que o saldo final dessa conta de estoque de mercadorias é igual ao saldo inicial mais as compras realizadas menos o que foi dado de baixa de estoques para vendas. Aqui eu preparei uma caixinha para reforçar essa relação. O saldo final de mercadorias é igual ao saldo inicial, mais as compras do período, que aumentam esse saldo, menos a redução do estoque decorrente da baixa de estoques para vendas. Então, se o saldo inicial de mercadorias estava em 800 mil, o saldo final caiu para 700 mil, e a compra de mercadorias foi de 1 milhão e 200, ou 2 milhões e 200, melhor dizendo, o custo com as mercadorias vendidas, ou o valor de mercadorias que foi dado como baixa, ele vai corresponder ao saldo inicial mais as compras menos o saldo final. Então, assim que nós vamos calcular o custo com mercadorias vendidas do período. Saldo inicial mais as compras menos o saldo final. Então, se a empresa realizou compras ao valor de 2 milhões e 200 mil, mas a baixa de estoques para vendas foi superior a esse valor, foi de 2 milhões e 300 mil, isso significa que ao longo do período o saldo de estoques terá diminuído em 100 mil, e é o que ocorreu. O saldo de estoques diminuiu de 800 mil para 700 mil. Ok? Vamos ao terceiro caso. A relação entre um passivo perante os fornecedores de mercadorias e pagamento aos fornecedores. Ok? Então, vamos supor que a empresa realizou, ao longo do período, compras de mercadorias ao valor de 2 milhões e 200. Pagou aos fornecedores, ao longo desse período, 1 milhão e 800. O saldo inicial de fornecedores era de 650 mil. Pergunta qual o saldo final. De forma similar, nós podemos dizer que o saldo final desse passivo é igual ao saldo inicial, mais as compras realizadas no período, menos os pagamentos realizados aos fornecedores. Porque toda vez que a empresa paga aos fornecedores, esse passivo diminui. Toda vez que a empresa compra, esse passivo aumenta. Ok? Então a lógica, a relação é essa aqui. O saldo final dessa conta fornecedores é igual ao saldo inicial, mais as compras realizadas no período, menos o pagamento realizado aos fornecedores no período. Ok? Então o saldo final de fornecedores vai ser igual ao saldo inicial, mais as compras do período, menos o pagamento realizado. Ok? Então, observe que se a empresa comprou no período 2 milhões e 200 mil mercadorias e pagou 1 milhão e 800, pagou um valor abaixo ao das compras, é porque o passivo perante fornecedores terá aumentado em 400 mil. Por isso que do saldo inicial de 650, chegamos ao saldo final de 1 milhão e 50. Ok? Por enquanto é isso, um abraço.